Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Hoje, o Evangelho que nós vamos acompanhar se encontra no Evangelista São Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. O que esse Evangelho nos diz? O rei Herodes ouviu falar de Jesus. Quem é este rei Herodes? É Herodes Antipas. Ele é um dos filhos do Herodes o Grande. O Herodes o Grande, ele teve 15 filhos. E quem governava a Galileia e a Pérea era Herodes Antipas, um dos filhos, porque Herodes o Magno já tinha morrido, inclusive, segundo os historiadores, né, como Flávio Josefo e outros, ele morreu de forma desastrosa. E a morte de um homem fala muito sobre sua vida. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado manifesto, como se diz aqui no grego. Então, Herodes agora vai confrontar Jesus. Ele já tinha enfrentado João Batista e tinha matado João. Ele agora vai enfrentar Jesus e é fácil entender o desfecho. Se mataram João, certamente também matarão Jesus. Esse é o enfrentamento de Jesus e Herodes. Então, naquela hora, anunciaram a ele estas coisas, que então nesta hora falaram, não é, para Herodes Antipas que Jesus Cristo tinha certa relevância para aquela região. E diziam: João Batista ressuscitou, foi levantado dos mortos. Quem foi que matou João foi ele. Então é como se dissessem: você não matou João de verdade. Você arrancou a cabeça de João por causa da sua amante e da filha dela, mas você de fato não venceu João. Então aqui isso é muito importante porque na época de Jesus Cristo e depois, né, de Jesus já ter ressuscitado, havia uma grande fábula, uma grande lenda de que Herodes Antipas tinha perdido uma batalha para os árabes, inclusive. No livro As Antiguidades dos Judeus, de Flávio Josefo, é dito que Herodes Antipas foi derrotado na guerra contra os aretas. O rei, na guerra contra Aretas, o rei da Arábia Petreia. Então, essa derrota que foi estrondosa, eles dizem que foi um castigo de Deus por conta do que Herodes Antipas fez a João. Por isso que esse texto tem tanta relevância, né, para o estudo. Ele foi levantado dos mortos porque você não o derrotou. O que São Marcos está dizendo? Ninguém derrota a palavra de Deus. Você pode derrotar a boca que fala a palavra de Deus momentaneamente, mas ninguém derrota a palavra de Deus. Por isso atuam os milagres nele, né? Ele tem os mesmos milagres que João. Aqui é dizendo que Jesus e João têm parte um com o outro, e é verdadeiro, né? O próprio Jesus vai dizer: João é o maior dos nascidos de mulher. Outros diziam: Elias ele é. Outros diziam: profeta como os outros profetas. Qual é aqui a questão? Qual é aqui a querela? Eles querem saber se João é o grande profeta, se João é o Messias, ou se Jesus é o profeta, ou se Jesus é o Messias. Porque João foi morto, mas não resolveu muita coisa para a vida deles aqui. Herodes dizia: aquele que eu decapitei, João, ele foi ressuscitado. Então Herodes reconheceu. Isso aqui é importante porque, segundo o costume também da Bíblia, um inimigo reconhece o outro, um adversário reconhece o outro. Quando Jesus pisa num lugar endemoniado, quem é que corre para gritar? O demônio, porque o demônio reconhece a autoridade de Jesus. Então aqui é Herodes Antipas dizendo: eu reconheço, ele é João Batista. João e ele têm a mesma missão, que é a salvação dos homens. Aquele que eu decapitei, e aqui vocês sabem que tem uma coisa muito importante, porque a decapitação, ela é um tipo de morte vergonhosa, porque inuma o cadáver, né? Tira a humanidade do cadáver. E também isto é importante
porque a decapitação significa uma derrota definitiva. É dizer, eu te matei definitivamente. Mas parece que não, né? Aqui no texto. Eu decapitei João, mas ele foi ressuscitado. Deus o ressuscitou. Deus fez justiça para João. Ele mesmo, pois Herodes, enviando, prendeu a João e atou mesmo. Então ele prendeu e atou mesmo na prisão de Maqueros, ou Maquerus. E fez isso por causa de Herodias. Quem é Herodias? Herodias era a sua amante, que era sobrinha deles e que era esposa do irmão. Ela era esposa do irmão e ela era sobrinha deles. Vocês sabem que no Levítico, capítulos 18 e 20, está expressamente proibido o incesto e também o adultério. Por quê, padre? Porque o adultério, ele é a destruição de toda a elevação carnal, sexual que uma pessoa pode ter. No altar do corpo, o sexo é, né, com a esposa, com o esposo, o sexo é o grande ato de celebração do casal. Mas viver isso com a amante é um ato de impureza, é um ato de destruição. E também com a própria carne. É punido, inclusive, porque isso causa distúrbios na hereditariedade. Por isso que aqui já está claro, para quem já conhece a história, agora eu estou contando, Herodias. Quando diz o nome Herodias, você pode pesquisar e você vai encontrar. Ela era sobrinha deles, do Herodes Antipas e do Filipe, que é irmão de Herodes e que era esposo de Herodias. Então, é uma depravação, é uma falta de respeito à lei do Senhor. E isso é importante porque eles eram governadores do território dos judeus e galileus. Então, meus irmãos, dizer que ele fez isso por Herodias está dizendo, ela era mulher de Filipe. Filipe, né, irmão dele. Então era sua sobrinha. E era esposa do irmão. Ela já era sobrinha do Filipe, já tinha acontecido um pecado aí, que é o pecado de incesto, e agora acontece o pecado do adultério. Porque a mesma desposou, Filipe desposou a mesma que era sua sobrinha. Dizia, pois, João a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. João não silenciou diante do aparato de Herodes. João não silenciou, porque o profeta precisa corrigir os defeitos da lei temporal. O profeta precisa corrigir os defeitos dos líderes. O profeta corrigia Davi, o profeta corrigia Salomão, o profeta corrigia os outros líderes do povo de Deus. Então aqui nós encontramos João corrigindo Herodes. Padre, e por que Herodes não podia ter um amante, né? Porque é necessário ter autoridade espiritual para governar. Não se governa apenas com força. Vocês vão ver aqui que Herodes vai estar mancomunado com todos os comandantes e com toda a elite, mas ele não está aliado a João, que é o poder espiritual. Então João denunciava. E Herodes ouvia da boca dele, dentro da corte, no palácio de Maqueros, que era um palácio e prisão, dizia: não é lícito a ti ter a mulher do teu irmão. E Herodias odiava ele e queria matar a ele. A mesma coisa que aconteceu com Jezabel, que era também uma mulher espúria e que era a força que comandava o rei. Não conseguia. Por que não conseguia? Porque não era a hora de João morrer. Não conseguia. Pois Herodes temia a João. Herodes temia a João, sabendo que ele era justo e santo. Que elogios maravilhosos João recebe. Ele é justo e santo. Então João tem autoridade, Herodes não tem autoridade. E diz o texto que Herodes o protegia. Sabe o que significa essa palavra aqui, proteger? É
guardar com cuidado. Herodes o guardava com cuidado. Não é que Herodes o protegia, é que Herodes sabia que se fizesse alguma coisa contra João, haveria reação. E ele, ao mesmo tempo, guardava com cuidado porque sabia que ele podia envergonhá-lo diante das elites e diante dos comandantes. Então, ele protegia João. E ouvindo a ele, muito ficava perplexo. Sabe o que é essa palavra aqui, perplexo? Significa que ele ficava sem saída, ele ficava sem tomar nenhuma decisão, ele ficava perdido. João o deixava sem saber o que fazer. E também ele o escutava, aí aqui traduziram como alegremente, mas não é a palavra alegremente. Aqui diz que ele o escutava com Edeos. Edeos é uma das declinações, é o genitivo do verbo edos, que significa deleitar. Padre, por que isso é importante? Por que o senhor trouxe? Muitas pessoas se deleitam com a pregação, muitas pessoas acham as pregações bonitas do Padre Jonas, do Padre Léo, do Cardeal Raniero Cantalamessa, acham lindas as pregações, mas é só isso, é só deleite. Herodes o escutava com deleite. Pronto, acabou aí. Não tomava decisão nenhuma. Não mudava, não personificava. Ele apenas fazia reverência. Só isso. Então, chegou o dia favorável. Chegou o remeras eucairu, chegou o momento oportuno. Chegou a maturidade, chegou o florescer. O florescer de quê? Da morte de João. Chegou o tempo favorável, quando Herodes, no aniversário dele, fez um banquete para a elite e para os comandantes e para os líderes, protóis, para os primeiros, para os que passam à frente da Galileia, entrando a filha dele, Herodias, e dançando, agradou a Herodes. Aqui tem uma pequena correção que tenho que fazer. Entrando a filha de Herodias e dançando, agradou a Herodes. Olha o que é belo para a gente entender Bíblia. A gente tem que entender muita coisa. Uma menina, quando dançava numa festa dessas, ela seria depois oferecida sexualmente a todos os que estavam à mesa. Então, quando a mãe dela, a mãe de Salomé, Herodias, ofereceu a filha, vestiu, maquiou a filha, colocou uma roupa na filha de prostituta, ela sabia que depois a filha ia ser abusada por todos que estavam à mesa. A mãe preferiu sacrificar a filha do que mudar de vida. O que essa mulher fez por poder? O que essa mulher fez? É o sangue do pai. É o sangue aqui no caso do tio, do avô dela, Herodes o Grande, correndo nas veias dela. O que essa mulher fez para não perder o poder? Ela entregou a própria filha. Vocês acham que foi só João que foi sacrificado nesta noite? Não. Para fazer o mal também se paga um preço muito caro. Para fazer o mal se paga um preço muito caro e as pessoas ignoram isso. Elas acham que fazer o mal, que se aliar ao diabo, que se aliar à corrupção deste mundo, não tem consequências. Vejam aqui. A filha de Herodias entrou e dançou. Era simplesmente a sobrinha do Herodes, a sobrinha do Filipe que estava lá. E a filha do Filipe, perdão. A filha do Filipe, a sobrinha do Herodes, que estava lá. E também sobrinha neta, porque a Herodias, olha a bagunça, né? Nem eu consigo entender direito. Porque ela era sobrinha de Herodes Antipas, então a Salomé era sobrinha neta. Ele quis ter relação sexual com a sua sobrinha neta e com a mãe dela. Ele quis isso. Essa menina devia ter em média 12 anos, que era a idade onde ainda tinha virgindade para essas meninas, né? E ela então seria oferecida. A mãe sabia de tudo isso, porque a mãe era da corte. A mãe então diz: dance com sensualidade. Aqui o verbo não é só dançar. Dance com sensualidade até você enlouquecer o Herodes, o seu tio-avô.
Nessa hora, a menina fez isso, confiando na mãe. Ela entrou e agradou a Herodes. Ela entrou seminua, expondo seu corpo, dançando de maneira prostituída para seduzir Herodes. E a mãe vendo tudo isso, o pai da Salomé vendo tudo isso, e o tio, que era o que queriam que se agradasse, se agradou. E agradou também aos reclinados da mesa. Pronto, aqui São Marcos está dizendo o que eu acabei de dizer. Ela deleitou, ela seduziu, né, mesmo na sua infância, ela seduziu o Herodes e seduziu a todos da mesa. Então aqui Marcos está dizendo, ela dormiria primeiro com Herodes e depois que Herodes tirasse sua virgindade, ela iria dormir com todos os outros. O rei disse à jovem, pede o que me quiseres e eu darei a ti. Aqui o rei está blefando, porque ele não é um rei de verdade, ele é um rei fantoche. Não esqueçam disso. Quem era que comandava a região? Roma. Quem foi que trouxe Roma para lá? Herodes, o pai deles. Pede o que quiseres e eu te darei. Tudo isso aqui é um teatro macabro. E jurou a ela muito. Homosen autet polá, significa, e jurou a ela forte, né? Ele fez um juramento que, inclusive, o livro de Ben Sirac diz que você não deve jurar demais. Você não pode jurar e mentir, você tem que falar a verdade e pronto. Ele então jurou muito. O que me pedires eu te darei, até metade do meu reino. Aqui nós temos uma referência a Ester e ao rei Assuero. Esté e o rei Assuero viveram a mesma coisa. Esté entrou, mas não ficou dançando feito uma vagabunda. Esté entrou, vestida de rainha, jejuando e orando, com as joias de rainha, e o rei disse, toque no meu cetro. O que você pedir eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. O que foi que Esther pediu? Eu peço que salve o meu povo. Herodias, ou Herodíada, vendo a filha dançar, vendo que o seu plano deu certo, o rei diz à filha, eu te darei metade do meu reino. E aqui ele está tentando imitar Assuero, que era um rei que tinha poder, ele não tem. E saindo, ela foi até a mãe. Isso mostra a inocência, a infância. Isso mostra que era uma menina, era uma criança. Saindo, ela disse à mãe, que pedirei? Se fosse uma mulher já formada, ela saberia o que pedir. E saberia o que ia acontecer com ela. Disse então a menina, peça a cabeça de João Batista. E logo, com pressa, junto do rei, porque era o seu tio, ela foi, né? Sem entender. Quero imediatamente que me des num prato a cabeça de João Batista. E aqui, meus irmãos, nós temos uma coisa que se torna canibalismo. Vocês acham que não está intuído aqui? Eles profanaram a cabeça de João Batista. Eles profanaram a identidade de João Batista, a boca de João Batista foi profanada. Não bastou cortar a cabeça dele, também ele foi profanado. É isso que se serve nos círculos de satanistas, de pessoas que não têm o temor do Senhor. É isso que acontece. Me dê a cabeça de João Batista. O rei ficou triste por causa dos juramentos, reclinado à mesa, não quis recusar. Por causa dos juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não quis recusar. Esse homem não tomou nenhuma decisão. E enviando, executou e trouxe a cabeça de João. O resto eu vou falar na Santa Missa. Hoje celebro 18h30 na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória. Espero você lá, tá bom? Estamos ao mesmo tempo com a festa de Lourdes e teremos a Santa Missa. Não percam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Tchau.